Olá, vamos para a nossa aula de matemática com polígono, circunferência e círculo. Conteúdo nas páginas 194 a 201, com atividade nas páginas 202 e 203. Vamos lá? Então, vamos ver. Polígono, circunferência e círculo. Polígonos são figuras geométricas planas fechadas que representam as seguintes características. Os lados são segmentos de reta e são classificados de acordo com a quantidade de lados e possuem elementos como ângulos, vértices, diagonais e lados. Lados e ângulos internos de um polígono. Então, nós estamos vendo aí os lados, que são esses lados aqui, certo? E os ângulos internos, que são essas formas aqui, ó, dos ângulos internos desse polígono. Da letra A, B, C, D e E. É a região interna, certo? Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados e de acordo com o número de ângulos. Veja na tabela como podemos classificá-los. Então, nós temos aí, né, vários polígonos que a gente pode, então, saber de acordo com cada lado. Então, 3 triângulos, quadrilátero, temos pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, decágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octadecágono, eneadecágono e icoságono. Então, para cada quantidade de lados, os polígonos trazem um nome diferente, certo? Essa tabela tem no livro de vocês, que vocês vão acompanhar aí para entenderem o exercício de vocês, tá certo? Tem lá na tabela 194. Então, vamos lá. Tipos de polígonos. Então, nós temos alguns tipos de polígonos, não é isso? Temos os triângulos, que são esses que a gente está vendo aí, né? Os triângulos aqui, esses 3 aqui. E de acordo com as medidas de seus lados, podemos classificar os triângulos em equilátero, que são quando tem os 3 lados na mesma medida, como é esse exemplo aqui desse equilátero, desse triângulo equilátero. Então, temos as medidas iguais para todos os 3 lados. Então, AB, BC, CA, M, vem agora a medida de AB, BC e CA, tá certo? Isósceles, que somente 2 lados têm a mesma medida e o outro tem uma medida diferente. DE é igual a EF, certo? Tem o escaleno, os lados têm medidas diferentes também. De acordo com a medida de seus ângulos, podemos classificar os triângulos em. Agora, com relação aos ângulos. Ângulos é isso aqui, ó. Essa medidinha aqui, ó, que eles apresentam aqui, os triângulos, certo? Então, por exemplo, o retângulo tem um ângulo reto de 90 graus. O acutângulo tem 3 ângulos agudos com menos de 90 graus. E o obtusângulo tem um ângulo obtuso com mais de 90 graus e menos de 180 graus, certo? Para traçar triângulos, podemos usar o esquadro, pois possui um formato de triângulo retângulo ou em L, que serve para traçar linhas inclinadas e também medir e verificar ângulos retos. Existem 2 tipos de esquadro com formato de triângulo. Vamos ver? Então, existe o esquadro na forma de isósceles e escaleno. E aí as medidas são essas. Isósceles tem 45 graus, né? Em cada extremidade e embaixo 90 graus. E o escaleno tem 30, 60 e 90, certo? Os quadriláteros agora. Todo quadrilátero é um polígono, ou seja, uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Ela é uma figura fechada e os segmentos que o compõem não se cruzam. Então, vamos lá. Vamos ver o que são os quadriláteros, né? Os quadriláteros possuem os mesmos elementos que os outros polígonos. Então, veja, os lados, que são os segmentos de reta que formam o quadrilátero, temos os vértices, que são os pontos de encontro entre os lados, os ângulos internos, que são os ângulos formados pelos lados de um quadrilátero voltados para o seu interior, e temos os diagonais, que são os segmentos de reta que unem 2 vértices não consecutivos. E aí nós estamos vendo o quadrilátero, né, com as suas medidas, certo? Então, cada letrinha dessa, então, vai fazer a formação. Então, AB, BC,
CD e DA são os lados. A, B e C são os vértices. ABC, BCD, CDA e DAB são os ângulos internos. E AC e BD são as diagonais. AC e BD. Então, AC e BD são as diagonais quando as linhas se cruzam aqui, certo? No grupo dos quadriláteros, existem dois que são especiais. Um que tem os lados opostos paralelos, o paralelogramo, e um com somente dois lados paralelos, chamados de base e trapézio. Então, por exemplo, o paralelogramo tem os lados opostos paralelos, né? AB e CD são lados opostos, bem como DA e BC. São lados opostos, seus lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. Círculo e circunferência e círculo agora. Então, há diferenças entre circunferência, esfera e círculo. A gente pensa que tem o mesmo significado, mas não tem. Vamos entender agora por quê. Circunferência é uma figura geométrica plana formada por inúmeros pontos, cuja união forma uma linha fechada e que estão a uma mesma distância do ponto central. Então, por exemplo, aí nós estamos vendo, né? O raio e de acordo com o centro. Então, nesse caso aqui, a circunferência, a imagem que representa a circunferência é o anel. Então, ele tem inúmeros pontos cuja união forma uma linha fechada e que estão a mesma distância de um ponto central. Círculo agora é formado por uma circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem seu interior. Neste caso, a imagem que representa o círculo é a moeda, certo? A esfera tem a forma circular, é plana e tridimensional. Pode ser preenchida com água, ar ou qualquer substância e pode girar ou rolar em uma superfície. A imagem que representa a esfera é a bola. Agora vamos fazer as atividades nas páginas 202 e 203. Vamos lá, vamos abrir o nosso livro também. Por exemplo, escreva o nome do polígono representado nas imagens a seguir. Então, nós temos aí o primeiro, né? É chamado de decágono. O segundo, quadrilátero. O terceiro, triângulo. E o quarto, hexágono, de acordo com a quantidade de lados, certo? Segunda questão. Escreva a quantidade de lados, ângulos e vértices de cada polígono e preencha a tabela. Então, aí nós temos os polígonos e o número de lados. Então, vamos lá. No primeiro, nós temos número de lados, nós temos 6. O segundo, seguindo a linha agora, o segundo nós temos 9 lados, o terceira figura nós temos 7 lados e a quarta nós temos 10 lados. Vamos agora aos números de ângulos. O primeiro tem 6 ângulos, o segundo tem 9 ângulos, a terceira figura tem 7 ângulos e a quarta figura tem 10 ângulos. O número de vértices, a primeira figura tem 6 vértices, a segunda tem 9 vértices, a terceira tem 7 vértices e a quarta tem 10 vértices. A classificação agora, da primeira figura é um hexágono, por isso tem 6 lados. A segunda figura é eneágono, tem 9 lados. A terceira figura é um heptágono, tem 7 lados. E a quarta figura é um decágono, tem 10 lados. Terceira questão. Observe os polígonos e responda à questão. Então, nós temos aí esses 4 polígonos, certo? E o que os polígonos acima têm em comum? Todos os polígonos são pentágonos. E o que são pentágonos? São polígonos que têm 5 lados, certo? Então, se a gente for contar, todos eles têm 5 lados. É o que eles têm em comum, certo? Na página 203, nós estamos vendo aí a questão 4. No polígono a seguir, identifique os lados, os vértices e os ângulos internos da figura. Então, nós estamos vendo aí a imagem e estamos vendo aí, por exemplo, vamos representar em letras que estão representadas na figura. Então, nós vamos fazer lados AB, BC, CD, DE, EF e FA, certo? Letra B, os vértices A, B, C, D, E e F. Os vértices são os cantinhos, certo? E os ângulos internos? Aí vocês vão fazer ABC, BCD, CDE, DEF, EFA e FAB.
Quinta questão. Pinte a ampliação da figura retratada na malha, dobrando a medida de seus lados. Então, vocês vão imaginar que elas serão dobradas a figura e ver quantas vezes mais vocês vão pintar a mesma figura, contando aí as partes dela, certo? Então, se elas estão pintadas 6 vezes, vocês vão contar. Então, 6 é a primeira linha de azul, vocês vão pintar 3 de azul e vão pintar mais 3 descendo, depois 3 mais 3, e em cima vocês vão pintar 2 e 2 de cada, certo? Então, vocês vão contar depois para ver quantas vezes vocês vão pintar. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vão pintar 18 quadrinhos, certo? Sexta questão. Agora faça a redução da figura apresentada à metade da original, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a redução. Redução é a diminuição da figura, certo? Vão imaginar que ela vai diminuir de tamanho, e por isso vocês vão também diminuir de quantidade de quadrinhos. Se tinha 4 quadrinhos, vão ficar 2 de cada figura, certo? Se tinha 2, vai ficar 1. E aí vocês vão reduzir o tamanho da figura, tá bom? Aqui a gente vai concluir a nossa atividade de hoje, tá certo? Deixando para vocês um beijo muito grande para vocês, no coração de vocês, certo? Que a gente tá morrendo de saudade, viu? Vamos à próxima aula já já e tchau. Beijo. Beijo para vocês.